Bom, vamos lá, voltando. Voltando, alegria. Estava falando sobre deflexão. Achei que eu ia conseguir terminar de falar antes do intervalo aí, mas não deu. Né? Então, deflexão em eixos tem esse problema, né? Você tem uma engrenagem, você tem um deslocamento que pode gerar folgas na tua engrenagem, né? Desse dimensional. E o outro problema que acontece, além dessa deflexão no eixo aqui, dessa medida aqui, comprometer a montagem do eixo, existe o fator mais preocupante, que é o ângulo. Tá? O ângulo que acontece junto aos rolamentos, certo? Porque dependendo do tipo de rolamento que você utilizar, ele não absorve grandes variações de ângulo. Então, você tem uma limitação aqui desse ângulo. Tá? Quando a gente for usar rolamento, a gente vai ver quais são esses valores, tá? Tem que verificar. Só que esse tipo de eixo é difícil de calcular. Tá? Ele calcula aqui pelo método da singularidade. Nem lembro. Acho que é singularidade. Porque tem 2, 3. Ele calcula pelo método da singularidade, tá? Por causa que acontece uma variação no diâmetro. E aí, quando acontece essa variação no diâmetro, as duas equações, aquelas de superposição, elas não são mais válidas, tá? Então, para isso, você tem que usar o método da método da, já vou voltar aqui, da singularidade, das funções de singularidade. Tá? Então, o que a gente vai estudar aqui vai ser o método da superposição, vale para vigas uniformes. Tá? Vigas uniformes. Quando a gente for ver eixo, eu vou mostrar para vocês que tem um esqueminha numérico que a gente calcula, certo? Via uma planilha do Excel, aí é bem tranquilo e ele te dá a deflexão também. Da mesma forma, é uma integração numérica aí. Integração numérica. E aqui está o método de energia. Vou mostrar só o exemplo aqui para vocês visualizarem. Né? Aqui também um eixo, né, com 2 carregamentos. Tá? E aí ele começa o problema aqui. E aqui ele já te dá a resposta. Tá? A resposta. Então ele tem umas integrais aqui, mas são tranquilos de resolver. O difícil é você achar esse equacionamento aqui. Mas enfim. Até peças mais complexas você consegue resolver pelo método da energia. Tá? Bom, antes de nós começar na membros de compressão, vou fazer um exemplozinho de reflexão, de superposição, método de superposição. Tem um exercício aqui que eu tinha separado. Não, estou um pouquinho tudo errado. Tem um aqui. Não. Não. Esse aqui é o da tarefa. Tem que separar. Esse aqui pode ser. Superposição da no centro. Deixa eu compartilhar com vocês aí, perdão, demora. Compartilhamento. Shigley. Tá?
Nós vamos fazer esse exercício aqui, ó. 4,15. Método da sobreposição. Acho que vai dar. Só tem que achar. Então, eu escolhi esse exemplo, tá? Eu escolhi esse exemplo porque ele representa muito associado com eixos, tá? Muito associado com eixos. Eu usei esse exemplo quando eu calculei de um veículo, né? É a mesma deflexão que acontece no eixo do veículo. Tá? Então, se você tem uma carreta lá, certo? Você tem a força nos pneus, você tem as forças nos pneus, e você consegue relacionar com essa geometria aí, tá? Só um segundinho aqui, pessoal. Vou organizar aqui. Onde é que tá a janela aqui? Eu vou puxar do meu livro aqui para conseguir acompanhar mais ou menos isso aí. Ixi, não tem esse exercício no livro. Que sacanagem. 4,13. USB. Share. Como que fica pior? Fica pior. Aí você baixa aqui. Ao contrário, eu vou botar por aqui e vou ler por aqui. 500, 400, tudo bem. Então, a barra de aço seção retangular sustenta as duas cargas enroladas, constando na figura. Use a sobreposição para encontrar a deflexão das extremidades e no centro. Tá? A gente tem a nossa barra aqui, B e H. Né? B e H. Enfim, as medidas, as cargas. E aí, por onde é que a gente começa? Tá? Por onde é que a gente começa? Bom, a gente pode começar procurando, encontrando. Estou no Xingler já. Eu não queria perder essa página, mas tudo bem. Vamos lá. Encontrando qual que é essa condição lá nas minhas tabelas. Por aqui. Tá? Carga, carga, carga. Liga 8. Opa. Por aqui. 10. 11. Não, esse aqui. Ah, não escutei nada aqui, travou o áudio. Se quiser falar de novo aí. Não, mas não tá vindo legal aí. Deleta. Tua voz Que tá toda exercício, travada. professor? Oi? Eu acho que ele pediu que exercício o professor está. Ah, é o 4,15. Eu já volto lá. Eu só vou ter que pegar esses dados aqui.
Qual é a página do exercício? Espera aí, já volto lá. Só pegar esses dados aqui, ó. Página 1007, que é o que? É o ponto de início do nosso exercício. Vou botar na câmera aqui, quem consegue visualizar. Tá? Esse aqui é o nosso caso. Tá? Esse aqui é o nosso caso. Esse aqui é o nosso caso. Só que a gente vai visualizar ele desta maneira, tá? E desta maneira. Certo? Então, aqui está um exemplo de como a gente vai utilizar essa regra, essa equação aí de sobreposição. Ah, professor, mas olha, aqui falta um pedaço da viga, né? Teria faltando esse pedaço da viga. Professor, como é que eu vou fazer? Já vamos visualizar isso. Já vamos visualizar isso. Deleto esse cara aqui. Sim. Vale. Visualizar isso. O que eu preciso no momento é duas coisas, que são as equações. A entender como é que funcionam essas equações. Então, aqui eu tenho as reações em 1 e 2, tá? 1 e 2. Perdão. O momento entre A e B, M, e o momento entre B e C, MBC. Y entre A e B, Y entre B e C, e Y no ponto C, Tá? Show. Então, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Vou tentar jogar essas equações aqui. Ou deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer um print aqui. Captura esboço. E aí eu vou ficar com isso aqui salvo. Deixa eu de novo aqui, salvo até 10. Mais ou menos assim que eu faço quando tenho que calcular alguma coisa. Vamos voltar lá para o exercício. Tá? O exercício, eu marquei ele aqui, 4,15, acho que é. 4,13, 4,14, 4,15. Aí, ó. Página 209. Tá? 209 no arquivo, ó. Aqui daria 214, né? Ele muda um pouquinho. E 500, 250, 500 newtons. Tá? Aqui. Tá, as dimensões também, só para ficar mais robusto. Bom, o que ele pede? Eu vou calcular só o que ele pede, tá? A deflexão nas extremidades do centro. Não vou calcular as reações, não vou calcular nada. Até porque a reação daria 500 e 500, mas tudo bem. Não vou calcular só as deflexões. No centro, vou calcular no centro primeiro. Vou calcular no centro primeiro. Vou chamar aqui o Y central. Vou chamar de C, não. Ponto C ele chama aqui, ó. Ponto 0, ponto A, ponto B e ponto C. Tá? Vou pegar aqui YCT do centro. Y do centro. Aí o que acontece? Eu vou ter um Y do centro devido à força 1, que eu vou ter que calcular, e eu vou ter o Y do centro devido à força 2, que eu também vou ter que calcular. Como é que eu vou calcular esses Y? Vou calcular pela equação, pela tabela lá, certo? Deixa eu botar diferente, senão não vai rolar.
exemplo, exercício. Verso hoje. Meio perdido hoje. Captura esboço. Aqui. Captura esboço. Aqui. Um risco do bem, mas tudo bem. Tá. Então, onde é que está meu centro, pessoal? Meu centro está entre a região A e B. Então, eu vou utilizar a equação YAB. Tá? O que essa equação nos diz? Essa equação nos diz YAB é igual a F, certo? Vou botar F aqui. Dimensão A. Tá? Dimensão A. Qual que é a nossa dimensão A na vida real? Na vida real não, no exercício, né? 250 milímetros. Vou botar a dimensão aqui na fórmula. Dimensão X. Qual que é a nossa dimensão X? A dimensão X vai ser metade do L, tá? No nosso caso, vai ser 250 também. Tá? Porque aqui eu tenho 500, ficou meio ruim minha letra aqui, e eu estou considerando zero no ponto A. Então, o meu centro está a 250. 250. Vou voltar lá. Então, f a x, abre parênteses, L ao quadrado é 500 ao quadrado, x ao quadrado, 250 ao quadrado, tudo isso dividido por EI, tá? Ficou meio quebrado aqui, mas é EI. 6 vezes o módulo da cidade. Então, ele fala que aço... barra de aço. Se ele fala que é aço, a gente já considera a modulosidade 207 mil megapascal ou 207 gigapascal. Tá? E o momento de inércia. Qual que é o momento de inércia? Se a minha seção aqui ele fala que ela é retangular, né? O B e o H. B é igual a 6 e H é igual a 20. Opa, 32. 32. B. Não, desculpa. É diferente do meu livro da apostila de vocês. É 9 e 35. 9 e 35. O momento de inércia de uma seção retangular é 1/12 BH ao cubo. Se vocês procurarem lá no final do Shigley, tem essa informação de tabela também. Tá vendo aqui? Lá no final do Shigley tem essa relação da tabela também. Então aqui, vezes 1/12 vezes o meu B, que é 9, vezes a altura ao cubo, 35 ao cubo. Então, isso aqui tudo milímetros na quarta. Tá? E a vantagem de trabalhar com megapascal é essa, pessoal. Milímetro, milímetro. Aqui vai dar milímetro. Tá? E aqui embaixo eu estou trabalhando com milímetros também. Ao quadrado. Milímetro, milímetro. Milímetro na quarta, quarta, corta. Falta um Newton. Ah, tá aqui. Falta Newton. Mesmo assim, minha unidade não está 100% fechada. O que eu estou esquecendo aqui? FAX. Aqui eu tenho Newton, milímetro. Minha força eu botei F, mas eu já vou botar aqui 500 newtons. 500 newtons. Corta aqui, sobra milímetro ao quadrado. Corta aqui. Aqui fica
Fica 2, corta, ficou ainda com milímetro quadrado. Tô botando uma raiz aqui, que estranho. Por que ficou milímetros na quarta e não milímetros ao cubo? Não, achei milímetros ao quadrado. Antes de cortar, por que não ficou só ao cubo? Por que já ficou na quarta? Eu não entendi. Aqui tu diz? É. Porque eu tenho milímetro, 9 milímetros, vezes 35 milímetros na terceira. Ah, bom. Beleza. Aqui já vai ficar milímetros na quarta. Aqui eu tenho Newton, aqui eu tenho Newton por milímetro. Então, corto milímetro aqui, fica ao quadrado. Esse milímetro corto com esses dois. Beleza. Mas aqui me sobrou ainda milímetro ao quadrado. É isso que eu estou achando estranho. Vamos visualizar. Vamos ver quanto que vai ficar esse cara aqui. Fiz também calculadora científica aqui, vou usar do computador. Aqueles dos dois... Bom, a gente tem 3 medidas de 250 ali em cima, né? Isto. Um deles tá, no caso, na fórmula. Sim. O primeiro é da força até o ponto A, isso? Isso. Esse segundo... É o X. O X seria o que? O ponto médio É, entre A e B? Não. É a posição de interesse. Ah, tá. A gente quer saber no centro. Então, o centro está a 250 da origem, que é o meu ponto A. E o último lá que tá junto com o 500... É o X também, não é? Ah, tá. Firmar lá no esboço. É. L ao quadrado menos X ao quadrado. Deixa eu fazer diferente aqui. Se quiserem ir calculando aí, pessoal, me ajudar aí. Tô meio enrolado, já estou calculando. Ah, descobri. É que aqui faltam L. Peraí. Meu esboço. Deletei. Esperto. Esperto. O L, no caso, vai ser o 500, né? Isso aí. É o caso 10. Caso 10. Aqui, ó. E L. Vai ficar meio borrado, achei que era borrão. Mas não. Vai ser 3.500. Agora fechou. Agora a minha unidade vai dar já direto em milímetros. Então, ó, esse esquema que eu faço de unidades, eu sei que às vezes parece um pouco chato, mas você já consegue conferir até se a fórmula tá correta ou não, né? Tipo, é um erro que poderia ter cometido, esqueci o L, ou não vi o L, achei que era um borrão, sei lá. E quando você confere as unidades, você elimina esse erro, né? Um erro menos para você cometer aí na hora da prova. 250 ao quadrado, isso menos isso vezes isso, 7.935 ao cubo, 500, dividido e dividido. 0,2934 milímetros. Tá? Se quiserem calcular e conferir. Bom, eu não calculei para a força 2, mas vamos lá. Eu tenho tudo simétrico aqui. Então, todos os valores vão se repetir na minha fórmula, né? Embora eu esteja trabalhando com ela espelhada, mas todos os valores vão se repetir. Então, eu posso assumir já que essa força C2 vai ser igual a 0,2934. E pelo método da superposição,
o y do centro, deixa eu parar o compartilhamento aqui agora. O y do centro vai ser igual ao y do centro devido à força 1, mais o y do centro devido à força 2. Então, é só somar, multiplicar por 2, enfim, né? 0,5868 milímetros. Tá? O CT1 e o CT2 é igual por quê? Não entendi. Por que eles são o mesmo? Porque a minha viga é simétrica. Não tem motivo, não tem nada que possa indicar que eles vão ser diferentes. Ok. Certo? Uhum. Ou estou equivocado? Se eu usar a fórmula, a força, eu vou usar 500. Vou pegar desse lado de cá. Força, eu vou usar 500. A distância A, eu vou usar 250. A distância X, né, a minha origem vai estar em B aqui, no caso, né? Eu vou usar 250. O E é igual, o I é igual e o L, a distância dos apoios, também é igual. Tá? Então, vou só espelhar a fórmula, vou usar os mesmos valores e vai dar o mesmo resultado. Então, por isso que ele vai ser igual. Tá? Ver se tem aqui uma ideia. Bom, essa é barbada. Agora, na extremidade, vou botar aqui no Shigley. Vamos. No Shigley. Qual é a deflexão no ponto C? Está aqui, ó, deflexão no ponto C. Tá aqui, ó. Y. Tá. Vou chamar a extremidade de X. A extremidade para a força 2. Assim, para a força 2, que é a minha força da direita. Vai ser igual a F ao quadrado sobre 3EI, que multiplica L mais A. Trazendo para o nosso problema, trazendo esses dados para o nosso problema, eu vou ter a força F, 500 newtons, vezes o A, 250, ao quadrado, vezes L mais A, 750, Newton aqui vai dar milímetro ao cubo, sobre 3, o meu E, 207.000, e o I, megapascal, e o I é 9 vezes 35 ao cubo, dividido por 12. Tá? Fechou as unidades também. Vamos calcular isso aqui. Vai dar 500, 250 ao quadrado, 750 vezes 7.000, 9,35 ao cubo. Isto dividido por isto. Opa. 1,173637.
milímetros. Tá? Então, o que eu calculei, o que que foi? É a deflexão aqui no ponto C, considerando só uma força. Agora, na outra, se eu inverter isso aqui, né? Eu tinha desenhado a viga. Vamos desenhar ela de novo, para a gente visualizar. Quanto vai ser a deflexão dessa extremidade aqui da minha viga? Tá? Nesse caso. Como é que eu calculo isso? Não sei. Não sei. Tá? Mas eu sei, ou eu consigo descobrir, qual que é o ângulo. Tá? O ângulo do lado de cá, que vai ser igual ao ângulo do lado de lá. Descobrindo o ângulo e tendo uma ideia do comprimento, eu consigo descobrir pela trigonometria básica quanto que é esta deflexão. Tá? Quanto que é essa deflexão. O ângulo, ele é igual à derivada de y sobre dx. Tá? Onde é que saiu com isso, professor? Vamos voltar um pouquinho. Não, tá um pouquinho. Chegou até aqui, eu nem viu. A inclinação da viga, o ângulo, é dy sobre dx. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que derivar essa função y no ponto A. D sobre dx. Minha função y é f(a)x L ao quadrado sobre 6EIL menos f(a)x ao cubo sobre 6EIL. Tá? Então, o que que eu fiz? O que que eu fiz aqui? Eu só separei, multipliquei isso por L ao quadrado e isso por L ao quadrado. Fica bem mais fácil de você derivar dessa maneira. Tá? Derivar dessa maneira. Tudo isso aqui, ao longo de x, é constante. Tá? A força não muda, o A não muda, o L não muda, o E não muda, o I não muda. Aí que tá. O EI não muda, eu estou considerando que minha viga ela é constante. Então, lembra se for aquele eixo com aqueles diâmetros escalonados, isso aqui não vai funcionar. Fazer dessa maneira. Então, isso só é válido porque eu considero uma viga com seção constante. Né? Com seção e com material constante. Então, tudo isso é constante. Derivada de x é 1. Então, vou ter FAL ao quadrado sobre 6EI vezes L. Menos derivada de x3 vai dar 3 FAX2 sobre 6EIL. Tá? E aí agora a gente só simplifica aqui o que dá para simplificar. Aqui fica 2, um L aqui não existe. Tudo bom. Isso aí. Eu estou interessado no ângulo. Em que posição? Na posição x igual a 0. Tá. Qual posição que x igual a 0? É bem no ponto A, né? Porque aqui está meu eixo, minha origem. Então, essa derivada, esse termo aqui, ele zera. Vou substituir o x por 0. Então, a inclinação, quando x é igual a 0, vai ser igual a esse termo aqui, ó.
FAL sobre 6 EI. Tá. Vou botar nossos valores, 500, o meu A 250, o meu L 500, isso aqui é Newton, milímetro ao quadrado, sobre 6 vezes 207.000, vezes 9,35 ao cubo sobre 12. Que vai dar Newton por milímetro ao quadrado, vezes milímetro na quarta. Corta, corta, quadrado, corta, corta, Newton, Newton. Aqui vai ficar adimensional. Certinho? Tem que ser adimensional, né? Porque vai ser em radianos. Vamos calcular aqui. 500, 250, 500. Isto vezes isso, 6. 207.000. 9,35 ao cubo. 12 dividido. Isto dividido por isto. Deu 1,565 vezes 10 a menos 3 radianos. Tá? Sempre radianos. Se eu tiver esse ângulo, quanto vai ser esta medida? Sendo que aqui eu tenho 250, que é meu comprimento da viga. Tá? Então aqui eu vou ter que usar uma relação de seno, né? Seno do ângulo é igual a minha deflexão y extremidade 2, certo? Vai ser esse cara aqui, y extremidade 2, dividido pela hipotenusa 250 milímetros. Então, o y vai ser igual EX2, vamos chamar cheio, 250 vezes seno de θ. Então, aqui deixa eu ver se eu estou em radianos, vamos trocar a calculadora para radianos. Choose radians, ok. Ali. Vou ter que calcular o seno disso aqui, vezes 250. Ali. 0,3912 milímetros. Tá? Então, aqui está a dimensão, aqui está outra dimensão, e o y da extremidade vai ser igual à soma dos dois. Tá? E vai dar 1,5649 milímetros. Então, o que isso representa na prática? No ponto 0 ou no ponto C, como ele é simétrica, tá? A força de 500 provoca uma deflexão de 1,17 milímetros. E a força de 500 lá no ponto C, quando eu aplicar essa carga, tá? Minha viga vai deformar, ela vai ter uma leve inclinação aqui no ponto A, que a gente viu que é pequena, e vai inclinar. Se não existisse essa força, só existisse essa força, eu teria uma inclinação aqui de 0,39. Como essa força aqui existe, eu vou ter 0,39 devido a essa força, mais 1,17 devido a essa força. Então,